Olá, tudo bem? Agora nós iremos continuar o nosso estudo sobre progressões geométricas. Eu aviso a vocês que essa é a nossa terceira aula sobre progressões geométricas. E vamos tratar aqui da soma dos termos de uma progressão geométrica, seja uma quantidade finita ou seja todos os termos de algumas progressões geométricas infinitas. Então eu quero começar aqui propondo a seguinte questão para vocês. Digamos que você tivesse que calcular, eu vou chamar até de x, não é verdade? Essa soma aqui, 1 mais 1 meio, 1 mais, vamos dizer assim, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64 e aí e assim sucessivamente. Eu queria somar isso aí. Aí, claro que quando olhamos para aqui, a gente sabe que isso é uma progressão geométrica de razão, né? Razão Q igual a 2, né? Porque a razão é 2, porque para passar para o termo seguinte, a gente sempre está multiplicando por 2. E o artifício que a gente vai usar para encontrar a soma dos termos dessa PG é só multiplicar pela razão. Multiplicar por Q. No caso, Q igual a 2. Se eu multiplico por Q, eu passo a ter 2x. Aí aqui vai ter 2, vai ter 4. O que era 4 virou 8. O que é 8 vai virar 16. O que é 16 vai virar 32. O que é 32 vai ficar 64. E o que era 64 vai ficar 128. Então, eu vou ficar com isso aqui. Aí eu vou chegar aqui, ó, e subtrair esse 2x de x. Eu vou diminuir. Aí nós vamos ficar com 2x menos x. E aqui vai ficar esse 2 aqui, ó, vai cancelar aqui com esse 2, esse 4 vai cancelar com esse 4, esse 8 com esse 8, esse 16 com esse 16, esse 32, 32, 64 com 64. Se você olhar direitinho, só vai ficar o último do 2x ali e o primeiro aqui do x, ou seja, nós vamos ficar com 128 menos 1. Então eu vou ter que essa soma é 127. Rui, será que esse raciocínio se confirma? Será que aquela soma que a gente estava querendo calcular o x, que era 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64, será que dá 127? Vamos somar aqui, ó. 1 com 2, 3 e 4, 7, 15. 15 com 6, 21. 21 com 2, 23. Com 4, 27. Aí aqui vão 2. 2 e 1, 3 e 3. 6 e 6, 12. Então, deu 127, ok. Então, sempre que a gente quiser encontrar a soma dos termos de uma PG, a gente vai fazer isso, multiplicar pela razão e subtrair essa soma multiplicada pela razão da soma. É esse raciocínio que você precisa ter. Porque se você esquecer alguma fórmula, você sempre pode fazer essa soma assim. Multiplica pela razão e subtrai essa soma multiplicada pela razão da soma, que você vai conseguir encontrar aí. Rui, é assim que a gente vai fazer? Sim, é assim. Então, digamos que você tem a soma dos termos de uma progressão geométrica, os n primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, digamos que você tem A1, beleza? Mais o A2, né, que é A1 vezes Q, o A3, que é A1 vezes Q ao quadrado, até o AN, né? Lembra que o AN é A1
vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a expressão do termo geral de uma progressão geométrica, que o AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, o chamado termo geral da PG. Termo geral da PG. E aí, se eu usar aquele raciocínio de multiplicar essa soma por Q, vou chamar de SN, soma dos N primeiros termos, você vai ter A1Q, você vai ter A1Q ao quadrado, aí aqui virou A1Q a terceira, até chegar aqui que vai virar A1 vezes Q elevado a N, né? E agora a gente vai chegar aqui e subtrair isso aqui. Quando subtrairmos isso, eu vou ter o seguinte. Pode subtrair nessa ordem ou nessa, tanto faz. Vou subtrair assim, nessa ordem aqui. Então, vamos fazer assim. Nós, naquela ordem mesmo assim, vamos pegar aqui e subtrair. Então, você vai ter Q vezes Sn menos Sn. Aí aqui, ó, começa a cancelar. Esse A1Q com esse A1Q vai ser chamado telescopicar. Aí só vai ficar o último aqui, feito aquele raciocínio que a gente teve, e o primeiro aqui. Então, nós vamos ficar com A1 Q elevado a N menos A1. Se eu botar Sn em evidência, fica Q menos 1. E se eu botar A1 em evidência, fica Q elevado a N menos 1. Aí, o que é que nós vamos ter? Esse Q menos 1 está multiplicando, vem para cá dividindo, e aí nós encontramos a soma dos N primeiros termos de uma progressão geométrica. Claro que isso só vale quando Q é diferente de 1. Por que só vale quando Q é diferente de 1? Porque o denominador de uma fração ele tem que ser diferente de zero. E lembra que quando Q for igual a 1, a razão for igual a 1, você tem uma progressão geométrica constante. Então é como se você tivesse assim, 5, 5, 5, 5, aí tem 10 termos iguais a 5. Aí é o que a soma seja 10 vezes 5, 50. Beleza? E agora nós vamos trabalhar isso aqui para a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Então, se nós tivéssemos uma situação como essa daqui, digamos que você quisesse calcular, por exemplo, a soma 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, e assim 1 16avos, e assim sucessivamente. Vê que você tem aí infinitos termos. E qual o raciocínio que eu vou fazer? O mesmo. Eu sei que isso aqui é uma PG de razão igual a qual? A meio, né? Razão igual a meio. Então, se eu fizer meio vezes S, isso vai ficar com meio. Meio vezes meio dá 1 quarto. Meio vezes 1 quarto dá 1 oitavo. Meio vezes 1 oitavo dá 1 16avos. E assim sucessivamente dá 1 32avos, não é verdade? E assim sucessivamente. Se nós chegássemos aqui, e vou até fazer a diferença nessa ordem aqui, aí vai ficar aqui, ó, essa soma menos meio vezes a soma, e aqui começa a telescopicar, né? Cancela esse, desse, cancela esse, desse, cancela esse, desse, cancela esse, desse, cancela tudo, né? Porque são infinitos termos. E aí só fica o primeiro aqui, só vai ficar o primeiro. Então só ficou esse 1 aqui. Aí se eu colocar aqui, eu posso até fazer assim, colocar S em evidência, só para a gente ter um paralelo. E aqui vai ser 1. Então S vai ser 1 sobre quanto? 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio dá 1, e aqui
ou 1 menos 1 meio dá meio, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui dá 2. Em geral, essa soma aqui, ó, em geral, essa soma aqui que eu vou mostrar para vocês, essa soma daqui, nós poderíamos entender que é o mesmo raciocínio, como a soma dos termos, o limite da soma dos termos de uma PG infinita é A1 sobre 1 menos Q. Então, isso aqui é o limite da soma dos termos de uma PG infinita. Se você pegar essa soma, você vai ver que tem algo interessante, ó. 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, e assim sucessivamente. Por que a gente chama limite? Até aqui é 1,5. Até aqui é 1,75. Até aqui é 1,875. Ele vai se aproximando de 2, mas nunca vai chegar a 2, porque só chegaria no infinito. Então a gente diz que é o limite da soma dos termos da PG infinita, né? Esse é o limite da soma dos termos da PG infinita. Tá legal? Esse é o limite da soma dos termos da PG infinita. Então é isso que a gente vai ter, é o limite, né? Se a gente conseguisse chegar lá ao infinito, essa soma seria isso aí. Então, nós iremos usar o seguinte. Se esquecer de alguma dessas expressões, lembra que é multiplicar a tua soma, o que tu queres calcular, pela razão e fazer a diferença com a soma, que tu vai achar sempre. E você pode usar lá que a fórmula é A1 na primeira, vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, e pode usar que o limite da soma dos termos de uma PG infinita é A1 sobre 1 menos Q. Beleza? Então agora nós vamos à nossa primeira questão. Acompanhe aqui. Um menino de posse de grãos de arroz, brincando com um tabuleiro de xadrez, colocou 1 grão na primeira casa. Aí colocou 2 grãos na segunda casa, 4 grãos na terceira casa, 8 grãos, olha, na quarta casa e continuou dessa forma. E acabaram em algum momento. Enquanto ele preenchia a 10ª casa. Então, enquanto ele preenchia a 10ª casa, acabou. Então, eu sei que a quantidade de grãos que ele tem, essa quantidade de grãos que ele tem, que ele está querendo, ela é maior do que a soma dos 9. Na realidade, ela vai ser maior do que a soma dos 9. Então, essa quantidade mínima, no mínimo que eu preciso, é a soma dos 9 mais 1. Porque para eu estar na 10ª, eu tenho que ter mais do que a soma dos 9. É ou não? Eu completei até a 9ª casa e se eu tenho mais 1, eu já estou na 10ª casa. Então, vê só. Eu quero achar a soma dos 9 é 1 na primeira, 2 na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta e assim sucessivamente, até chegar ao A9. Mas, lembra que Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre quanto? Sobre Q menos 1. Essa é a soma dos N primeiros termos de uma PG. Então, a soma dos 9 vai ser A1, que é 1. A razão aqui, isso é uma PG de razão 2. 2 elevado a 9 menos 1 sobre 2 menos 1. 2 elevado a 9 dá 512, menos 1 vai dar 511. Então, é 1 vezes 511 dividido por 1. Isso vai dar 511. Então, essa soma aqui, a quantidade mínima que a gente precisa, ela vai ser, no mínimo, 511 mais 1. Ou seja,
ela vai ser no mínimo 512. Só reforçando aqui, observa que para completar as 9 primeiras casas, eu preciso de 511. Então, com 512, a gente já está na 10ª. Essa é a quantidade mínima. Vamos mais a uma outra questão aqui sobre soma dos termos da APG. Após o nascimento do filho, o pai comprometeu-se a depositar mensalmente a quantia. Qual era a quantia? A quantia era você depositava a seguinte quantia: 1 mais 2 mais 4, até chegar a 2048. Rui, esse 2048 é o meu AN, mas a gente sabe que AN é igual a quanto? A A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, 2048 é igual a 1, que é 1. Isso é uma PG cuja razão é 2, né? Porque está sempre dobrando aqui. 2 elevado a N menos 1. 2048, quando a gente fatora, vê que ele deu que 2024 é 2 a 10º. Então, é o dobro de 1024. É 2 a 11. Isso é 2 elevado a N menos 1. Então, 11 é igual a N menos 1, não é? Os expoentes devem ser iguais. N é igual a 12. 12 meses. 12 meses. Então, o que é que a gente tem? A cada ano, ele vai depositando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 8, até 2048. Ou seja, a cada ano ele faz esses depósitos. E esses depósitos somam que quantia? Aí a gente precisa calcular o S12. Mas lembra que o SN, que a gente estudou, como é que seria o SN? Seria A1, Q elevado a N menos 1, sobre quanto? Sobre Q menos 1. Esse é o SN. Então, o S12 é A1, que vai ser A1, vezes Q elevado a 12 menos 1, sobre Q menos 1. Esse S12 vai ser A1, que é 1, 2 elevado a 12 menos 1, sobre 2 menos 1. 2 elevado a 12 dá 4.096. 4.096 menos 1 vai dar 4.095. 4.095 o quê? Reais. Reais, essa é a quantia que ele coloca a cada ano, a cada um ano. Mas ele disse aí na questão, o que foi que ele falou na questão? Ele falou na questão o seguinte, que queria saber qual era a quantia que ele teria até chegar quando faria o 21º aniversário, ou seja, com 21 anos. Então a gente vai chegar aqui, eu sei que eu coloco R$ 4.095 a cada um ano. Então eu vou ver em 21 anos. Vamos fazer esse produtozinho aqui. Isso vai dar 4.095. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2 vezes 0, 0, vai 1. 2 vezes 4, 8. Então isso aqui vai dar 5, 9, 9, 5, 8. 85 mil, não é verdade? 85.995, cuja resposta encontra-se na alternativa D. Agora, vamos lá para mais uma questãozinha que diz o seguinte. Ele fala na seguinte situação. Júnior marca um encontro com Daniela às 15 horas. Aí o que é que acontece? A sessão inicia às 16 horas. Como às 15 horas, ele começou às 15 horas, Daniela não chegou, Júnior resolveu esperar um tempo T1 igual a 15. Após isso, um tempo T2 igual a 1/4 de T1. Após isso, um tempo T3 igual a 1/4 de T2. E assim por diante. Daniela não chegou.
Quanto tempo ele vai esperar para ir embora? Então, vê, ele pegou um tempo T1 de 15, aí não deu, aí pegou 1/4 de 15, aí não deu, aí ele pegou 1/4 de 15 e não deu, e assim sucessivamente. Se você observar, você tem aqui uma PG infinita, desculpa, de razão 1/4, é ou não? E como é o limite da soma dos termos de uma PG infinita? É A1 sobre 1 menos Q. Se é A1 sobre 1 menos Q, o que é que a gente vai ter? O A1 é 15 sobre a razão, que é 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 dá 3/4. Como é que se divide frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar 60 por 3, 20. Então ele vai esperar aí 20 minutos. O limite aí é 20 minutos. Tá legal? O limite da soma dos termos da PG infinita. Agora bora para mais uma questão aqui. Vê só. A sequência representada na figura abaixo é formada por infinitos triângulos equiláteros. Isso é importante para a gente. Aí ele diz que o lado do primeiro mede 1. E ainda diz que a medida de cada lado de 1 é 2/3 do anterior. 2/3 da medida do anterior. Então, aqui é 1, na verdade, esse é 1. Aí aqui seria 2/3, 2/3 e assim sucessivamente. Ele está interessado na soma dos perímetros. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, eu vou pegar assim, ó. Cada triângulo tem 3 lados, então vai ser 3 vezes o quê? 1. 3 vezes o quê? 2/3. 3 vezes o quê? 2/3 de 2/3, não é verdade? Porque é sempre 2/3 do anterior. 2/3 de 2/3 de 2/3. E assim sucessivamente, porque são infinitos. Mas isso é uma PG de razão 2/3, né? Infinita. Uma PG de razão 2/3 infinita. Lembra da soma, do limite da soma dos termos de uma PG infinita, que é A1 sobre quanto? Sobre 1 menos Q. Então vai ser A1 sobre 1 menos Q. Se é A1 sobre 1 menos Q, olha o que é que nós vamos ter aqui. Vai ser 3 vezes o A1 é 1, aquele 3 que estava ali, né? Sobre 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 dá 1/3. Então vai ser 1 aqui, dividido por 1/3. O inverso de 1/3 é 3. E ficamos com 3 vezes 3, que vai dar 9. 9 é o limite, né, da soma dos termos do perímetro aí. Dos perímetros disso aí. Então, nesta aula, nós aprendemos aí o limite da soma, a soma dos termos de uma PG, seja ela finita ou infinita, que encontramos o seu limite, o limite dessa soma. Lembra que se você esquecer de alguma dessas expressões, é só multiplicar qualquer soma pela razão da PG e fazer a diferença dessa soma vezes a razão pela soma que você quer calcular. E aí você vai encontrar direitinho, tá ok?